Olá, continuemos o nosso passeio de exposição bíblica com Jesus, que prossegue ensinando após dizer que seus discípulos fariam coisas maiores que aquelas que ele fez. E ele continua dizendo: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Como vimos no episódio anterior, Jesus e seus 11 fiéis apóstolos tinham acabado de jantar, e Jesus se dirigia a eles. Mas o vocês de Jesus se estende a toda pessoa que crê nele, como deixa claro a expressão do texto original em grego, no verso 12. É impressionante a promessa que Jesus faz, portanto, a todos os que nele creem, que quer dizer todos os que têm ele como Salvador e Senhor das próprias vidas, manifestando a própria fé na obediência à sua palavra e nas boas obras que seriam maiores que as que ele fez, como explicamos no episódio anterior. Jesus está dizendo que fará tudo o que em seu nome pedirem aqueles que creem e que o seguem. Antes de nos precipitarmos a conclusões apressadas de que o crente pode pedir qualquer coisa a Deus no nome de Jesus, que Deus satisfará o pedido, precisamos olhar a fundo o texto bíblico. A premissa está na frase "aquele que crer em mim", que se refere ao crente regenerado por fé na obra de salvação de Cristo e vivendo submisso à senhoria de Cristo, como acabamos de falar, vivendo em observância à palavra de Deus, submissa ao amor de Deus e integrada na igreja, o corpo de Cristo. Esta premissa, como diz o próprio versículo 12, leva o crente a fazer as mesmas obras pelo agir do Deus Pai nele, da mesma forma com a qual o Deus Filho fez as obras do Deus Pai. Ou seja, o texto bíblico está falando do crente que, por ter aceitado a obra de Cristo na cruz, que se confirmou só com a ressurreição do Filho e a sua ida de volta ao Pai, como diz o verso 12, vive uma vida alinhada com a vontade de Deus Pai e que, portanto, no nome do Deus Filho, tem seus desejos alinhados à soberana vontade e direção de Deus, que opera nele também, pelo Deus Espírito Santo. E a soberana vontade de Deus foi sempre a mesma, desde a criação, que se multipliquem na terra os homens vivendo fielmente à imagem de Deus, que eles carregam neles. A soberana vontade de Deus foi a mesma dita a Noé após o dilúvio, que foi o protótipo precursor do julgamento universal do juízo final. Foi a mesma promessa dita a Abraão, de estender a todas as famílias da terra as bênçãos da presença de Deus pelo povo de seus filhos, que fossem fiéis até se instalarem na terra prometida. Mas o povo de Deus do Antigo Testamento, como Adão, não obedeceu a Deus. A soberana vontade de Deus foi a mesma que Deus continuou a desvendar a Davi, que vinha da linhagem de Adão, passando por Noé e Abraão, e de onde viria o Messias, o Cristo, que estenderia, portanto, as bênçãos da presença de Deus e da vida eterna aos crentes, que consolidaria finalmente a nação de Deus espalhada por toda a terra. Então, em poucas palavras, o que acontece quando cremos em Jesus? O que acontece é que vamos fazer o que Jesus faria no nosso lugar. Então, o que significa pedir em meu nome? Pedir quer dizer orar. Orar no nome de Jesus quer dizer pedir em nome do Cristo que age no crente, por meio do seu Espírito Santo, de acordo com aquilo que ele demonstrou em suas obras, prioridades e intenções, e que ensinou na sua palavra. O que Jesus promete para aqueles que pedem em seu nome? Ele promete não só realizar as obras que pedem, mas, como já vimos, estas obras serão ainda maiores do que as que o próprio Jesus fez, como vimos no episódio anterior. Quais são essas obras das quais estamos falando? A obra de Jesus é, no final das contas, dar vida eterna. João 5,21 diz assim: Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Depois da morte e ressurreição de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, os discípulos verão números expressivos de pessoas vindo para ter vida eterna. Estas são as obras maiores às quais Jesus se refere. E qual o resultado final dos discípulos, se eles orarem assim? O resultado é que o Pai será glorificado, como conclui o verso 13. Orar em nome de Jesus, portanto, não é um cheque em branco. Não é escolher e pegar o que bem querer ou achar. Não é me dê, por favor, o que eu quero e o que eu acho
e agora. Mas orar em nome de Jesus é orar de forma que mais pessoas venham a ter o dom e o tesouro mais valioso do que o mundo inteiro, como diz Jesus em Mateus capítulo 16, verso 25. E o que tem de mais precioso no mundo inteiro é a vida eterna através de Jesus, para que o Pai seja glorificado. Jesus diz que ele vai responder essas orações? É claro, esse é próprio significado etimológico do nome de Jesus. Deus resgata, Deus salva. E Deus te abençoe.